Informática com leitores de tela. Tecnologia inclusiva para todos. E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um mergulho aqui no The Deep Dive. Hoje a gente vai desvendar o mundo do Braille. Que legal. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem um artigo acadêmico super interessante. Braille, uma ponte pro mundo. Uma ponte pro mundo, gostei do título, já diz tudo, né? Verdade. E você consegue imaginar um mundo sem o Braille? Nossa, difícil, hein? Acho que a gente nem para pra pensar no impacto que ele tem. Pois é. Esse artigo é massa porque ele vai além da parte técnica, sabe? Explora a história, o significado social do Braille, principalmente aqui no Brasil. Que bacana. Então bora começar lá na raiz, na origem do Braille. A gente vai viajar no tempo para a França do século XIX para conhecer a história de Louis Braille. Um cara que, mesmo perdendo a visão ainda criança, não desanimou. A gente já ouviu falar um pouco dele, né? Mas me conta mais dessa história. Ele era bem pequeno, tinha só 3 anos quando sofreu um acidente na oficina do pai. E naquela época, né, sem antibióticos, uma infecção acabou levando ele à cegueira total. Nossa, que triste, imagina, tão novinho. Mas ele é um guerreiro. Aos 10 anos, conseguiu uma bolsa de estudos no Instituto Nacional dos Jovens Cegos, em Paris. E aí que tudo começou, né? E olha só, ele não era só um aluno dedicado, não. Era músico também, tocava piano e órgão. Caramba, que demais. Mas imagina a dificuldade, né? Sem poder ver as partituras. Com certeza, a dificuldade de aprender música sem as partituras motivou ele a buscar uma solução. E qual foi a sacada dele? Ele acabou adaptando um código militar de comunicação inventado por Charles Barbier, um oficial do exército francês. Era um sistema de escrita em relevo para usar no escuro. Ah, entendi. Tipo os soldados se comunicarem em segredo, né? Isso, era bem engenhoso, mas muito complexo. Difícil de usar em larga escala. Faz sentido. E aí entra o gênio do Louis Braille. Ele pegou o código do Barbier e simplificou. Tornou ele mais prático, só mais fácil de aprender. E assim nasceu o sistema que a gente conhece hoje como Braille. Legal. Mas e aí foi sucesso imediato. Acredita que não. O próprio Instituto Nacional dos Jovens Cegos, onde o Louis Braille estudava, proibiu o uso do sistema. Poxa, mas por quê? Eles achavam que os alunos deviam se adaptar ao sistema tradicional de escrita em relevo. Nossa, que retrocesso. Pois é. Mas os alunos acreditavam no potencial do Braille e continuaram usando, só que em segredo. Tipo uma rebelião pelo conhecimento, né? Exatamente. E essa persistência valeu a pena. 2 anos depois da morte do Louis Braille, em 1854, o Braille foi finalmente reconhecido pelo Instituto. Ainda bem, né? Imagina um mundo sem o Braille hoje em dia. Nem dá pra imaginar. E essa história mostra a importância da gente lutar por aquilo que a gente acredita, né? Total. E por falar em Braille no mundo, como será que ele chegou aqui no Brasil? Essa história também é incrível. A gente vai falar disso já, mas antes, que tal a gente fazer uma pausa rapidinho? Boa. Daqui a pouco a gente volta pra desvendar essa parte da história. Voltamos. E aí, preparados para mais Braille? Preparadíssimo. E antes da pausa, a gente estava falando de como o Braille chegou ao Brasil, né? O Brasil foi um dos primeiros países das Américas a adotar o Braille. Em 1850, um brasileiro chamado José Álvares de Azevedo trouxe o sistema para cá depois de estudar lá no Instituto de Paris. Caramba, que legal. E ele se apaixonou pelo Braille, né? Trouxe na mala e no coração. Total. E em 1854, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, que hoje é o Instituto Benjamin Constant, adotou o Braille. No mesmo ano que a França. Olha só, o Brasil na vanguarda da inclusão desde o século XIX. Mas, e aí, essa implantação foi tranquila? Ou rolou algum perrengue? Sempre tem perrengue, né? A falta de padronização nos primeiros anos gerou uma certa confusão. Cada região, editora, professor, meio que adaptava o Braille do seu jeito. Imagina a dificuldade, né? Sem um padrão unificado. Tipo, cada um falando um idioma diferente. Mas, e aí, como essa bagunça se resolveu? A Unesco, reconhecendo a importância de unificar o Braille, começou em 1949 uma série de conferências internacionais para padronizar o sistema. Que legal. Tipo, a ONU do Braille. E o Brasil participou disso? Sim, e teve papel fundamental na padronização de símbolos matemáticos e científicos em Braille. Uau, o Brasil contribuindo para uma linguagem universal da inclusão. Mas o mundo não parou no século XIX, né? Vieram as máquinas de escrever, computadores. Como o Braille se adaptou? Nos anos 70, com a popularização dos computadores, o Braille teve que se atualizar. Incorporou símbolos específicos para a informática. No Brasil, essa atualização rolou em 1994 com uma tabela unificada para a computação. Braille acompanhando a evolução, que massa. E como ele se conecta com a luta pela inclusão aqui no Brasil? O Braille é fundamental para uma sociedade mais justa e inclusiva. A partir dos anos 90, com a Declaração de Salamanca, que defende a inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular, o Braille ganhou ainda mais relevância. A Declaração de Salamanca foi um marco, né? E o Braille, como ferramenta de acesso à informação, é essencial para que os alunos com deficiência visual participem da vida escolar. Totalmente. É como se o Braille abrisse um portal para o mundo, para o conhecimento. Permite que os alunos leiam, escrevam, tomem notas, façam pesquisas, exerçam sua autonomia. E essa autonomia vai além da escola, né? Desde coisas simples, como identificar produtos no mercado,
até realizar sonhos, como ter uma carreira. Ter acesso à informação abre um leque de possibilidades. Sem dúvida. Por isso é tão importante estimular a leitura em braille desde cedo. As crianças cegas precisam ter contato com livros, revistas, textos que despertem prazer pela leitura. Tipo, a gente precisa ter livros infantis em braille, né? Para criar esse amor pela leitura desde pequeno. Exato. E bibliotecas com acervos diversificados em braille também são essenciais. O artigo até sugere concursos literários para quem usa braille. Imagina que legal. Que demais. Estimular a criatividade e o desenvolvimento da escrita. Seria incrível. Mas pensando bem, o braille não é só uma ferramenta para pessoas cegas. É um patrimônio da humanidade, né? É verdade. O braille nos ensina sobre superação, sobre inclusão, sobre a capacidade de romper barreiras. E essa construção de uma sociedade mais justa começa na educação, né? Professores capacitados para ensinar braille, materiais didáticos acessíveis, acesso à tecnologia assistiva. E o artigo também fala da importância da formação continuada dos professores. Eles precisam se sentir seguros para trabalhar com braille e com as especificidades da educação de pessoas cegas. Afinal, a inclusão é um aprendizado para todos nós, né? É sobre construir uma sociedade mais acolhedora. Com certeza. E o braille, como símbolo de superação e inclusão, nos inspira a trilhar esse caminho. Ele mostra que com vontade, criatividade e união, a gente pode derrubar barreiras e construir um mundo melhor. E por falar em derrubar barreiras, o artigo menciona a identificação em braille, em espaços públicos, né? Elevadores, postas, banheiros. Tudo isso precisa ter sinalização em braille. Sim, ter autonomia para se locomover, usar um elevador, saber onde fica o banheiro. Coisas simples pra gente, mas que fazem toda a diferença para uma pessoa cega. É a liberdade de ir e vir, né? Sem depender de outras pessoas. E essa acessibilidade precisa ir além, né? Garantir o acesso à informação em braille em todas as áreas. Educação, cultura, trabalho, saúde. É um desafio que exige a participação de todos. Governo, empresas, escolas, universidades, todos nós precisamos nos engajar na construção de um mundo mais inclusivo. A inclusão é a responsabilidade de todos. E o braille, como essa linguagem universal da inclusão, nos guia nessa jornada. Uma jornada cheia de desafios, mas também de conquistas e esperança. E por falar em esperança, acho que a gente merece uma pausa, né? Respiramos um pouco e já voltamos para a última parte do nosso mergulho no mundo do braille. E voltamos para nossa última parte do mergulho no mundo do braille. Nossa, quanta coisa a gente já viu, né? É verdade, uma viagem e tanto. Começamos lá na França com o Louis Braille. Olha onde chegamos. Pois é, braille nos computadores em todo lugar. Mas me diz, o que mais te impressionou nessa história toda? Acho que foi a força do braille, sabe? Como símbolo de empoderamento. Ele vai além da leitura, né? Muito além. É uma ferramenta de libertação que abre portas para autonomia, para participação na sociedade. Dá sonhos, né? Com certeza. Me lembro da história dos alunos do instituto que continuaram usando o braille mesmo proibido. É verdade, que garra. É a prova de que a vontade de aprender, de se comunicar, de ser independente, supera qualquer obstáculo. E aí eu te pergunto, será que a gente, como sociedade, dá o devido valor para a inclusão? Será que a gente faz o suficiente para garantir que as pessoas com deficiência visual tenham acesso a tudo? Educação, cultura, trabalho. Boa pergunta. É algo para a gente refletir, né? A inclusão não é só questão de direitos, é justiça social. É sobre construir uma sociedade mais humana, mais justa para todo mundo. Exatamente. E o braille, como símbolo de superação, mostra que essa sociedade é possível. E a educação é o caminho, né? Professores preparados para ensinar braille, materiais acessíveis, tecnologia. É fundamental. A educação inclusiva é um direito de todos e o braille é essencial para que esse direito seja real. E sabe o que é legal? O braille não beneficia só as pessoas cegas, beneficia todo mundo. Verdade. Quando a gente promove a inclusão, a acessibilidade, a comunicação, todo mundo ganha. É um exemplo de como a criatividade pode mudar o mundo, né? Total. E o braille é a prova disso. Uma linguagem universal de inclusão. É isso aí. E com essa mensagem de esperança, a gente encerra o nosso mergulho no mundo do braille. Que essa jornada inspire a gente a construir um mundo mais inclusivo, mais acessível, mais justo para todos. Um mundo onde a gente se comunica de todas as formas para construir um futuro melhor. E um futuro brilhante. Valeu pela companhia nesse mergulho. E até a próxima. Tchau, tchau! Informática com leitores de tela. Tecnologia inclusiva para todos.